a gente vê que lá em 2017, 18, 19, a época que você tava, muito forte, era um mercado que era tudo mato alto ainda, né? Muito. Era, cada novidade, cada coisa diferente. Quando dava errado, dava certo. Exato, era totalmente inovador, porque ninguém fazia. E de lá para cá, principalmente com o Covid vindo aí no meio, muita gente migrou para esse mercado. Então a barra subiu, igual a barra sobe, né? Ali nas Olimpíadas a galera tá ali no salto em altura, né? Sim. E, vai subindo, vai limitando quem consegue passar, né, esse sarrafo. Então, o ROI diminuiu, né? O retorno sobre investimento diminuiu. Nem sempre, você vai fazer um lançamento, é garantia de que vai dar certo. Total. E, o risco aumentou muito, né? O risco aumentou muito e também, junto com isso, o Instagram, o TikTok, o Reels, as coisas ficaram cada vez mais curtas, né? Então, você tá ali olhando, se não te chama atenção em 1, 2, 3 segundos, cara, já vou pro próximo. Como sobreviver num mercado assim, cara? Cara, essa mudança do mercado como um todo, ela é bem positiva, assim. Porque quando você tem números inflados, eles não são reais, né, cara? E aí você fica num puta rolê maluco. Eu lembro ali que era bom pra caraca, porque a gente fez grana, essa coisa toda, mas era uma baita aleatoriedade, porque tudo que você metrificava, organizava, não servia pra nada, entendeu? Você não tinha como olhar pra métrica e, tinha muita variável que não estava aterrissada. Hoje, como a gente está vivendo essa época, que já passou esse momento, você tem que fazer bem feito, cara. Então, por exemplo, a produção de conteúdo virou um core do negócio. Antes não era. Antes de 2019, se você era um bom produtor de conteúdo ou não, tanto faz. O que quer dizer ser um bom produtor de conteúdo? Você tá com uma pujança e uma presença forte nas mídias sociais, ok? Ninguém tinha presença direita na rede social, mas a gente falava, comprou lead, jogou no estrutura de lançamento e conversão e acabou. Aí hoje não, essa é a variável 80-20 no lançamento. Então se um cara que faz lançamento não é um cara que é um bom produtor de conteúdo, ele já perdeu a principal variável, ele tá fragilizado. Então o mercado deu essa flipada por esse lugar. Aí outro lugar que entra muito forte, que é o que a gente fala bastante dos criativos, que foi uma nomenclatura que eu coloquei no mercado ali em janeiro de 21. Ninguém falava isso ainda. Que era essa parada de você pegar narrativa, storytelling, praticamente é o formato de sketch que a gente conhece, de criar sketches, mas sketches não baseadas só no entretenimento, mas baseado no infotenimento e principalmente na conversão. O que é um sketch, para quem não conhece? Cara, um sketch, Porta dos Fundos, por exemplo, são sketches. Aqueles quadros do Porta dos Fundos, que tem personagens, diálogos. Um sketch tem um cenário, tem um personagem, tem um diálogo. E na internet, você vai ver que os caras que mais viralizam são os caras que fazem sketches de algo que já existe. Né? Por exemplo, tem um cara que esqueci o nome dele, que é muito bom, que fica fazendo escolhas e consequências lá, o pai. Qual é o nome daquele cara? Vocês viram já? Já. Matheus Costa. Fica. Escolhas, consequências. Cara, a Erika me mandou aquilo e falou, mano, é você, igualzinho você falando com o Davi, mano. Idêntico. Aquilo ali é um sketch. Você pega uma situação do dia real e você usa alguns gatilhos de humor, exagero e tal, pra deixar aquilo mais interessante. Então, quando a gente começa a entender isso, cara, quais são as conversas que estão acontecendo dentro do nosso mercado, dentro do dia a dia do nosso público, que ele já vive, que quando você dá voz pra aquela conversa, ele se identifica. Tá entendendo? O Thiago Reis cresceu muito assim no Instagram. Fazia isso. Tipo, simulando reunião de vendedor, follow-up de vendedor, feedback de vendedor. Você vai pegando histórias reais e você vai colocando elas por um ponto de vista interessante. Daí nasceu os criativos. Eu fui pegando conversas de mercados, diálogos de mercados, cenários, personagens que já existiam e fui criando esses criativos. E aí, cara, o criativo hoje ele é uma variável indiscutível. Ele é um produto online? Não, ele é uma oficina que a gente dá lá na casa do Storytelling. Mas, por exemplo, né, tava aqui num grupo de mastermind aqui, ó, acabou de receber mensagem, ó, o Rodrigo falou, ó. Galera, eu tô rodando o Criativo desde a palestra do Ilustre Aguiari e afirmo 100% que sim. Humor, criativo mais engraçado converte mais. Motivo. Além de cliques, ele gera comentários e share. E isso baixa demais o CPM. Pra quem não sabe o que é CPM, é o custo por 1000 visualizações. Se é mais barato o alcance, o lead também fica mais barato. Eles estavam com um custo ali de 30 e poucos reais para venda de ticket alto, high ticket, e baixou para 9,52. Entendeu? Usando essa estratégia de criativo. Acabei de receber aqui, ó.
Então, 2 da tarde, quando a gente começou o podcast. O que você está falando basicamente é o seguinte, né? Quando você entende como o algoritmo da Meta funciona, do TikTok funciona, que cada vez que você compartilha, cada vez que você comenta, ele dá um índice de qualidade melhor para aquele criativo ou para aquele anúncio, isso faz com que o teu custo por clique, o teu custo por 1000 impressões diminua. Lá atrás, como não tinha vídeo, era tudo estático, você testava um monte de coisa, produto, etc. E cada vez que os vídeos vieram evoluindo, os vídeos que antes já eram uma grande novidade, então tinham mais compartilhamento, mais comentário, e agora chegou num ponto de que a inovação, o sketch, o humor, o stand-up, de certa forma, a agilidade, a quebra... aquilo que de fato é engraçado, barra muito criativo, por isso que você chama de criativo, engaja, porque as pessoas falam, cara, que do caralho isso, vou compartilhar com alguém, vou comentar, achei diferente, achei criativo, o criativo. É isso. O que acontece? Na verdade, são 2 algoritmos aí, né? Maravilhoso. Vocês falaram isso? Você me fala sempre isso. Isso é maravilhoso. De vez em quando você manda um eu te amo no WhatsApp, daí eu fico bem, tá? Rolou esses fins de semana? Rolou um flerte. Rolou um flerte. Isso é bom, isso é bom, que você cara. tava pra prova, eu queria te deixar... É bom. Não era verdade, então. O amor verdadeiro... Essa risada dele é o jingle, do Extremos. Qual que é a premissa do criativo? Existe o mundo interno, que é nossa mente, existe o mundo externo, que é o que a gente observa e traqueia com o nosso olhar, ok? Qual que é a habilidade de um grande marqueteiro? Se desenvolver internamente para cada vez refinar melhor o seu traqueamento do mundo externo, observando melhor, e ele processa melhor o que ele observa e gera um resultado melhor. E aí fica nesse loop. Aqui na nossa mente, quais são os 3 mecanismos de atenção mais irresistíveis que existem? História. Você começa a contar a história. Toque. Tome atenção. Começou a contar a história, abriu o loop, tem que fechar esse loop aí, pai. A mente já fica... Por quê? Porque a mente não entende dados, a mente entende história, porque tem que ter começo, meio e fim. Cara, pensa o volume de informação que tem na nossa cabeça, cara. Como que ela vai fisgar e puxar para colocar em primeiro plano? Através de uma história. Fica mais fácil ela lembrar... lembrei, né? Quantas vezes você faz isso? Pum! Aí você puxou na memória, história. Aí você puxa a história, você consegue falar depois 30 minutos, de um negócio que você nem lembrava. Mas só porque você lembrou da história, você fica ali. Você puxou o fio ali, foi lembrando. Você puxou o fio, lembrou. Então, história é mecanismo de atenção automático. Criatividade é a mesma coisa. Criatividade, a galera confunde com ser artista. E não é ser artista, cara. Criatividade é parte da identidade da criatura ser humano. O ser humano, ele tem interesse por coisas criativas, que são coisas que têm um ponto de vista interessante. Tudo que tem um ponto de vista interessante, tô aqui minha atenção, cara. Pode ser a mesma coisa. Trouxe um ponto de vista interessante, tô aqui minha atenção. Seja às vezes no vestimento, seja às vezes na forma do cara se comunicar, seja às vezes no envelopamento do personagem do cara. Você vê que os caras que mais estouram na internet, a soma do pacote todo da personalidade do cara soa algo interessante que faz ele ser mais viral, mais engajado. Então a gente tem na nossa mente um mecanismo que está esperando por histórias que sejam por um ponto de vista interessante, tome atenção em dobro, e a gente tem na nossa mente gatilhos de humor, que a gente está pronto para dar risada 24/7, cara. Nossa mente está assim, treinado, esperando a piada vir. Tá ligado? Em qualquer momento. Vem a piada, você dá risada. Então quando você usa esses 3 mecanismos, que é storytelling, criatividade e humor, em 1 minuto de vídeo, menos de 1 minuto de vídeo, né? Tem vídeos que eu faço aí criativos que tem 16 segundos. É uma lâmina, cara. O cara não tem como não dar atenção pra você. A gente tá falando da economia da atenção. Então, hoje, o cara desenvolver esses 3 mecanismos na cabeça dele. E aí começa com a primeira objeção. Eu não sou criativo. Que não é criativo o quê, cara? Tu acorda, tem que fazer combinação da roupa que tu vai. Tu tá o tempo todo pensando um monte de coisa, cara. Tirando eu. Só pra usar mesmo. Não, mas pra ficar mais fácil. Tô brincando. Que é uma foto do teu armário. Que é um jeito de ser criativo também, né, cara? Tô facilitando porque eu tô priorizando outras coisas. A nossa mente, ela... Cara, a gente tá na economia dos criadores, creator economy. Não tem como, numa economia de criadores, a gente falar que nós não somos criativos. Nós somos o quê, então? Sim. É que a criatividade é distorcida. A galera acha que criatividade é uma parada aleatória de bicho grilo, viagem. A galera que fica viajando na batatinha, não. Cara, eu abomino criatividade aleatória. A criatividade tem que ter um objetivo. Ela tem que ser a solução para um problema real, tem que ser específico, tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Então, esses criativos, eles não é só um entretenimento. Ele tem um objetivo ali, cara.
às vezes é antecipar uma informação, às vezes é aumentar a consciência sobre algo que eu entrego lá dentro do meu produto, que o cara tá precisando, ele não sabe o que tá dentro do meu produto. Então, a premissa que eu faço de exercício lá na oficina de criativos é a primeira coisa. Qual é o objetivo que a gente quer aqui? Porque não adianta nada a gente fazer todo um negócio legal e não cumprir o objetivo, que é a conversão. Uhum. Foi aí que eu me diferenciei. Porque os caras que tinham esse drive artístico, eles meio que eram... Eles não tinham objetivo. Eles não tinham objetivo. Eles eram meio que, minha arte, não sei o que lá. E eu falava, mano, que se dane minha arte, velho. Eu quero que esse negócio dê resultado e converta Mas eu acho que tem um passo atrás, até pro empresário que tá ouvindo a gente, que é a primeira definição do que é resultado. Boa. Porque pode ser diferente. O resultado pode ser ter mais alcance, o resultado pode ser furar bolha, Isso. O resultado pode ser gerar audiência, ou seja, gerar seguidor, o resultado pode ser criar consciência, o cara ter vontade, curiosidade daquilo, até porque você pode atrair pessoa para tua, né, transformar a audiência em oportunidade, seja pela curiosidade, seja pela prova social, seja pela necessidade, puta, eu preciso disso. Pô, que porra é essa? Tá, né? O Marçal tá provando isso na prática. Absolutamente. Ele usou meme, ele se zoou pra ganhar alcance barato, depois ele usou humor pra converter aquele lugar onde ele se colocou, mas era um lugar muito grande. Então ele vai, cara, né? Aí ele usou o corpo, o Cariani, a disciplina pra galera falar, porra, meu irmão. Não, storytelling do Marçal esse ano tá bizarro. E é uma senoide. Ele uma hora tá pra lá, outra hora tá pra cá. Então ele vai usando ali, ele tem vários personagens que não é mentira, que faz parte da composição de identidade dele. Total. Porque todo mundo é isso, né? A gente é composição de várias versões, né? Isso forma a nossa identidade. Então, pô, o Aigari fica puto, o Alfredo fica puto. Sim. Então você tem ali várias versões e você vai meio que sabendo em que momento ali você vai combinar as suas versões pra comunicar a sua identidade. É isso, cara. Falando um pouquinho do Marçal aí, cara, a trajetória desse ano dele tá surreal, né? E quando você olha, tem uma característica do Marçal, que é a mesma característica que fez o Breaking Bad ser a série mais assistida de todos os tempos. Por quê? Porque ele gera um conflito, né? O storytelling se move a partir do conflito. O conflito é que dá vida, movimento à vida. Se não tem conflito, não tem vida. Você vai decidir abrir empresa, se prepara. Você está comprando uma briga absurda. E o conflito é o que gera movimento, né? O conflito é o que dá ação para a história acontecer. E o Breaking Bad, ele conseguiu ser a série mais assistida de todos os tempos, e a maior de todos os tempos, e provavelmente imbatível, porque o personagem ali, o Walter White, ele é um cara que tem episódio que você começa gostando e termina odiando, o Walter White, mas o mesmo personagem, ele virou o Heisenberg. E às vezes você gosta do Heisenberg e às vezes você odeia o Heisenberg em questões de segundos. Você tá gostando de uma atitude dele, 30 segundos depois você tá abominando o que ele fez. Depois você tá gostando de novo. Só que isso prende tua atenção. Cara, isso faz alugar um triplex na tua mente infinito, cara. Quando você ama e odeia a mesma parada, em poucos segundos de tempo, acabou, a atenção é tua. E o Marçal, ele domina esse jogo, cara. Então ele sabe fazer as pessoas, ele sabe jogar umas cartas que a galera fala, vai odiar. Ele fala, deixa comigo, tá comigo a atenção. Daqui 30 segundos ele, putz, mas esse cara falou essa parada é verdade, hein? Tô com ele, mano, é isso mesmo. Então ele consegue manter essa relação muito à flor da pele na evolução do personagem dele. Só pegar esse ano e olhar, né? E quando a gente diz personagem, muito bom isso, não é o personagem fake. É o personagem que está sendo construído diante dos olhos de todo mundo. O cara que muda o corpo, o cara que vai pro Rio Grande do Sul, que de repente saiu do fritada que tava mesmo, de repente vira herói e vê uma outra face dele que é verdadeira, que aí todo mundo vê o brilho do olho do cara fazendo aquilo e fala, pô, ele não tá mentindo, cara. Não, primeiro começa aqui culhão, né? Culhão, que culhão. Porque o fritada é negar massa, o cara foi lá e, meu irmão... Não, aí todo mundo começa a falar, caraca, quer saber? Aí agora tá acontecendo o que tá acontecendo, cara. Entendeu? Então assim, essa jornada épica, né? Ela tá muito ligada a essa questão da relação de amor e ódio que a tua audiência pode ter com você. Se você for o cara mais bonzinho o tempo todo, você vai cair na mesmice. Se você não tiver algum drive de alguma coisa que gere discordância, você não vai conseguir atenção. Isso é um fato. Fato, e não tem jeito. As pessoas, elas querem discordar e depois elas querem concordar com quem ela discordou. Entendeu? Elas se sentem que elas estão evoluindo. Porrada, hein? Entendeu?